Então, ok, vamos começar do começo? Super bem-vindas a todos vocês. Como a gente quase dobrou de tamanho desde a última vez, éramos 50, somos 92 agora. Então, eu vou me apresentar de novo, rapidamente, falar um pouquinho do clube, depois a gente já fala direto do livro, então, do Crianças Francesas. Eu sou a Vitória, eu moro na Malásia há 5 anos quase, moro com meu marido, com as minhas duas filhas, a Clara e a Isabel. A Clara tem 2 anos e meio, a Isabel tem 5 meses, vai fazer 6 já semana que vem, o tempo passa muito rápido. Então, para vocês, a maioria está à noite, para mim é sábado de manhã já, falo aqui do futuro, e essa é a minha maior realização, a minha maior felicidade, é a minha família, é o que eu não sabia que eu sempre quis, né? Eu sempre quis ter a vida que eu tenho e eu não sabia, não podia nem sonhar. Não, não é que eu sonhava e falava, um dia eu vou ter isso. Não, eu acho que eu não conhecia essa felicidade, esse amor, então eu nem podia nem imaginar que isso existia. Mas essa sou eu hoje, sou eu em 2023. Antes disso, antes de Malásia, antes de mudar para o outro lado do mundo, existem muitos outros capítulos na minha vida que fazem parte de quem eu sou, que me construíram, né, que me trouxeram até aqui. Então, eu sou de São Paulo, eu sou filha mais velha de 3 irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão que são mais novos do que eu. Eu estudei direito, me formei, exerci a advocacia, trabalhei, era sócia de um escritório em São Paulo, atuando majoritariamente na área de direito corporativo, imobiliário, contratos. Então, um trabalho assim bem pouco sexy, mas muito exigente, e que toda essa formação, né, de direito e de advocacia, apesar de não caberem mais na minha vida hoje, foram que construiu essa base de leitura, de organização de pensamento, de, né, estudar de uma maneira mais estruturada. Então, eu sou extremamente grata a esse período, né, esse meu histórico de vida. O clube, ele nasceu, então, ele nasceu depois das minhas filhas, ele nasceu de minha mãe, como essa necessidade, assim, essa vontade que eu tinha de criar, então, algo por mim, algo que fosse além dos meus papéis de esposa, de mãe, de filha, né? Algo que me fizesse me sentir, não digo produtiva, porque eu sei que sou extremamente produtiva nos meus dias, mas que de fato voltasse algo para outras pessoas, que voltasse algo para o mundo. Porque eu disse isso na primeira apresentação, mas eu acho que eu tenho uma vida muito boa. Uma vida muito boa não é uma vida sem desafios, né? Não é uma vida perfeita, não é uma vida extremamente confortável, mas eu sou muito em paz com as minhas decisões. Eu sou muito feliz com as decisões que eu tomei na minha vida, e, e eu acho que eu posso retribuir isso de alguma forma. Eu gostaria que muitas pessoas se sentissem, tivessem essa mesma serenidade diante da vida. Não é paz e amor, eu fico, tenho meus ataques de ansiedade e tal, mas eu acho que, no geral, a gente precisa se. é, eu gostaria muito que todo mundo tivesse essa paz diante da vida, apesar das complicações. Então, é assim que chegamos até aqui. O clube nasce dessa vontade de trocar com as minhas amigas mães que ficaram no Brasil, com as minhas amigas que eu fiz ao longo da minha trajetória pelo mundo, e também com as minhas Insta-amigas, as amigas que a internet me deu, e agora me deu, tipo, dezenas dessas amigas de pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que eu tenho trocas fantásticas pelo Instagram. Então, vamos a isso, sem mais delongas. Eu vou compartilhar a minha tela. Cadê? Ah,
aqui. Pronto. Acho que todo mundo consegue ver. Ops. Eu não consigo acessar o chat mais. Mas ok. No clube de leitura, é isso que nós nos propusemos, não, é o que eu estou propondo que façamos em conjunto, que é estudar esses 8 livros ao longo do ano, um livro por mês. É uma empreitada bastante ambiciosa, bastante audaciosa. Não é fácil, mas eu acho que é possível. E eu fico pensando aqui no desafio que é fazer o que depois o desafio que foi fazer o segundo, e quantas vezes eu pensei em desistir. Falei, putz, que ideia, porque é de fato bastante trabalhoso, principalmente porque nos coloca numa posição que, né, força a gente a repensar muitas coisas, nos mostra outras ideias, outros pontos de vista, faz a gente de fato confrontar as nossas escolhas de uma maneira um pouco mais consciente. Então, falamos as 5 linguagens do amor mês passado, hoje vamos falar sobre o Crianças Francesas Não Fazem Manha, e no final desse mês, que já estamos em julho, a gente volta para falar sobre a arte perdida de educar, ok? Bom, falando agora do Crianças Francesas Não Fazem Manha especificamente, essa é a capa do livro em português. Essa moça aí muito fina, muito elegante, com suas 2 crianças extremamente bem comportadas num bistrô francês. E à direita nós temos então a Pamela Druckermann, que é a autora do livro. Essas são as crianças francesas que ela produziu, a filha mais velha dela e uns menininhos gêmeos que vieram uns anos depois. Ela é uma jornalista americana, ela trabalhou no Wall Street Journal por muitos anos, ela cobria política e economia. Nesses anos, ela deu enfoque bastante grande em América Latina, então ela morou no Brasil por um tempo, ela morou na Argentina também, e depois ela acabou sendo mandada embora do jornal, ela foi demitida. Ela já estava num relacionamento com um jornalista britânico, um jornalista esportivo, e que ele morava em Paris porque ele cobre futebol francês. É isso que ele faz. Então, eles estavam nesse relacionamento à distância, ela nos Estados Unidos, ele na França, e quando ela veio a demissão, então, foi a desculpa ideal para eles enfim, casarem e morarem em Paris permanentemente. E apesar, assim, do enorme sucesso do livro, ela não é especialista em maternidade, ela não é uma daquelas que, como muitas de nós, ou como eu, no caso, especificamente, que mergulhou nesse universo de maternidade, de educação, depois de ter filhos, né? A carreira dela não segue essa linha. Ela continua sendo jornalista, o enfoque dela é em outro, ela tem colunas em outros jornais, ela fala bastante sobre a vida francesa, ela tem um documentário que foi premiado, ganhou um Emmy, que era sobre um falsificador francês que, enfim, teve grande notoriedade na sua época. Então, ela produz outras coisas, ela tem outros livros, ela fala sobre outros assuntos, mas esse continua sendo o super best-seller dela. É um livro antigo, ele é antigo, assim, né? Não é recente, ele é de 2012, né? Então, ele tem também essa questão do time. Muitas das coisas que ela fala não são exatamente assim hoje em dia. Então, ela, por exemplo, não fala do desafio que é uma criação com telas, ou do desafio que é as telas hoje em dia. Isso não tem no livro, porque eu acho que não era muito presente na época que ela escreveu. É um livro que já foi traduzido para 31 línguas, então ele é, tipo, evidente o sucesso dele, assim, em todas as culturas. Eu acho que, de fato, ela traz alguns pontos bem legais. Eu só queria pontuar uma coisa, que na época que eu li esse livro pela primeira vez, anos atrás, quando eu estava grávida da minha primeira filha,
eu comentei com uma amiga, eu tô lendo Crianças Francesas Não Fazem Manha. E ela falou que ela tinha uma implicância muito grande com esse livro, essa minha amiga, por conta do título, porque ela fala, por que crianças não fazem manha, por que não é bem assim, porque crianças têm necessidades emocionais, que depende da fase do desenvolvimento, e eu concordo, eu acho que nesse sentido ela está absolutamente coberta de razão, mas é um erro, a meu ver, é uma falha de tradução, porque o título original em inglês, ele é Bringing Up Bebê, bebê na escrita francesa, né, bebê. E Bringing Up Bebê assim, é uma brincadeira com um filme americano muito antigo, acho que é de 38, que é Bringing Up Baby, então tipo, é um título famoso nos Estados Unidos, então tem essa jogadinha com o nome, só que ao invés do baby, ela pôs o bebê, que é na grafia francesa. E, inclusive, eu não sei como chama isso, eu não sei se é subtítulo, mas enfim, na capa do livro, em inglês, aqui embaixo, está escrito assim, como que ela coloca aqui? Uma mãe americana descobre a sabedoria da criação francesa. Então, é só para a gente ter essa perspectiva, né, para a gente ter isso em mente, que é isso que ela quis trazer com o livro, né? Não é sobre criar crianças dóceis, crianças mansas, né? Crianças que não se impõem, ou não é sobre como criar filhos perfeitos, enfim, é uma criação de como se ela estivesse dizendo como criar filhos à moda dos franceses, né? Então, só observar. Inclusive, esse livro, na Inglaterra, ele tem um título diferente, que é French Children Don't Throw Food, então, tipo, crianças francesas não jogam comida. E, em Portugal, crianças francesas não fazem birra. Então, para ver que, assim, né, eu acho importante a gente analisar sempre como desse background, assim, de onde vem o livro para a gente entender quem que escreveu, qual que era de fato a intenção dela, né? A autora não quis falar sobre crianças manhosas, mas sim da francesa, a entender o ano de publicação e todas essas coisas. E o que ela vai fazer aqui, ela vai estabelecer comparações da criação francesa com a criação americana, que é a dela, e a inglesa, que é a do marido. E assim, apesar desse ser o principal contraponto da análise dela, então ela sempre falou assim, na França fazemos assim agora, né? Na França os franceses fazem assim, e eu fui criada desse jeito, e meu marido foi criado daquele outro. Apesar de Inglaterra e Estados Unidos serem os principais contrapontos dela, eu vejo muitas similaridades com o modo como nós, brasileiros, criamos os nossos filhos, né? Com a nossa cultura, porque, querendo ou não, a gente bebe muito da fonte dos Estados Unidos, né? A gente é mergulhado na cultura deles, e a cultura ocidental, de maneira geral, ela é, sim, de maneira geral, tá? Claro que tem nuances, mas eu acho que ela é bem pasteurizada, eu acho que ela é bem homogênea em muitos sentidos, assim. Eu acho que existe um zeitgeist ocidental, assim, que é comum a todos nós, franceses, ingleses, americanos ou brasileiros, como queiram. E daí o livro inteiro ele parte de duas premissas importantes, que a vida não gira em torno das crianças e crianças não são incapazes. Assim, ela vai falar de vários assuntos, né? Então ela vai falar sobre como ensinar as crianças a dormir, sobre limites, sobre cumprimentar, sobre alimentação, vai falar da vida do casal, vai falar da mãe como mulher, né? Não só né, do nosso papel de mulher e não só de mãe, mas absolutamente todas esses pontos que ela traz são permeados por essas duas premissas, absolutamente todos. Isso não está claro no livro, né? Não é uma coisa que ela diz, é uma percepção minha, mas eu vou trazer em cada um dos pontos o porquê que eu percebo isso. Então, essa também não é a divisão oficial do livro. O livro tem muitos capítulos, acho que são 14 ou 15 capítulos, 230 páginas, é muita coisa mesmo, mas eu condensei tudo isso em 7 tópicos principais, né? Desses 7. 5 são coisas que ela fala que os franceses ensinam às crianças. Então, eles ensinam as crianças a dormir, a esperar, a ter limites, a dizer bonjour, que é o cumprimentar, né?
e a comer. E depois ela fala no final sobre... Fala no final não, né? Mas eu deixei para o final o papel da mãe como mulher e da vida em casal. Então, a gente vai falar primeiro das crianças, depois de nós e depois da família. Então, começando pelo ensinar a dormir, que possivelmente é o ponto mais polêmico do livro, né? Que é o que geralmente mais se comenta quando se fala do Crianças Francesas, que também é um outro ponto que levanta muitas discussões. Eu vou jogar ele aqui no começo, de cara, para a gente passar por ele de uma vez, porque é um tema que mexe com muitos humores, né? Mexe com a dinâmica de muitas famílias, muitas crenças. Então, eu vou deixar bem claro aqui que eu estou falando em nome de Pamela, estou falando o que ela fala. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, ou mandando vocês fazerem absolutamente nada, ok? Então, tá bom. Como eu falei, aquela premissa original de que as crianças podem aprender, os pais franceses também acreditam que eles conseguem, ou melhor, que é dever deles, ensinar os bebês a dormirem bem. É mais uma habilidade que os pais vão ensinar aos filhos, da mesma forma como mais tarde eles vão ensinar as crianças a ter uma boa higiene, a comer bem, a andar de bicicleta, vão ensinar a, sei lá, amarrar o cadarço do sapato. Dormir não é só, né? Mas é mais uma importante habilidade que eles vão ter que ensinar para os filhos dele também. E, portanto, como algo a ser ensinado, requer, de certa forma, um método, ou requer, como diz, alguma estrutura, né? Ou melhor, tem um conjunto de crenças e de mecanismos por trás disso tudo. E esse método é o que a autora vai chamar de a pausa. Ela é muito clara no livro de falar que isso não é uma coisa não é uma instituição francesa, assim, não é uma coisa que de fato leva um nome, mas é o modo como ela optou por falar sobre o assunto, né? Ela batiza isso de a pausa, que é, desde o nascimento, dar ao bebê a chance de se acalmar sozinho. Quando o bebê acordar ou chorar ou começar a resmungar, antes de correr para pegar o bebê, observar o que está acontecendo, né? E essa observação é o que ela chama de a pausa. Antes de ir até o bebê, pausa, observa, vê o que está acontecendo, vê de fato qual que é a necessidade dele. E ela dá 2 motivos para isso. O primeiro é que os bebês pequenos, de fato, eles se movimentam muito, eles fazem muitos barulhos, eles fazem grunhidos, eles às vezes até abrem os olhos e fecham, assim, o dormir como um bebê é uma grande falácia, né? Dormir como um bebê é ter um sono bastante agitado, e isso é normal. Então, ela fala muitas das coisas que dos barulhos e dos movimentos naturais que um bebê faz ao dormir, a gente acaba confundindo com alguma necessidade, então a gente se apressa e pega o bebê e, de fato, acaba acordando ele. Aquele bebê que estava só dormindo um sono agitado, a gente acaba acordando, interferindo com o sono dele. E o segundo, que é ligado a isso, mas é que os bebês naturalmente acordam entre os ciclos de sono. Isso é uma conversa muito extensa, os estudos do sono são bem complexos, mas que nós temos, nós mesmo com adultos já amadurecidos, nós acordamos entre os ciclos de sono, que duram aproximadamente umas 2 horas, então é normal que a gente durma mais profundamente por 2 horas, acorda, né, a gente vai para a superfície, mas a gente já sabe fazer isso, a gente nem lembra, a gente não tem memória disso, a gente já consegue conectar os ciclos de sono muito mais fácil, coisa que os bebês ainda são muito imaturos, não conseguiram fazer. Então, é natural que às vezes a criança acorde, só que se a gente vai lá e fica de fato mexendo nela, ao invés de ajudar ela a se acalmar e conectar esses ciclos de sono, ela vai despertar. Por isso que ele fala que esse sono muito picado, às vezes, da criança é causado pelos adultos. Aí, mais uma, né? Mais um para a lista das coisas que a gente começa a fazer errado desde o zero. Mas, enfim, ela pontua isso, né? Que a gente tem que ter essa observação, pausar antes de correr para acudir o bebê. E, assim, é claro, é óbvio que, de fato, o bebê chora ou ele acorda porque ele tem alguma demanda. Então, às vezes ele está com fome, às vezes ele quer colo, às vezes ele está sujo, né, fez xixi, fez cocô, a fralda vazou, às vezes está frio, enfim. Às vezes acontece, de fato, alguma coisa, mas ela fala que mesmo nessas situações que raramente a gente tem verdadeiras emergências no sono do bebê,
Então, que mesmo nesses casos de algum incômodo real, a gente consegue parar, observar e ver de fato o que está acontecendo. Não é para deixar a criança se esgoelar, não é para deixar, né, essa criança, se você vê que de fato a criança está completamente acordada ali, você pega a criança. Então, portanto, a pausa não é ignorar os bebês, né? Falar, fio, vai, que agora é sua, né? Se vira, nasceu, tá no mundo, se joga. Pelo contrário, é uma observação atenta do bebê. O que ela fala é que acredita, ela cita bastante uma pediatra francesa, que ela fala que de maneira geral os franceses eles acreditam que os bebês estão sempre nos dizendo algo, né? Às vezes eles não têm de fato a coordenação do corpo, eles não têm o domínio da linguagem, mas que por outros elementos eles estão nos dizendo alguma coisa que a gente é capaz de observar e entender esses sinais do bebê se a gente só parar e observar. Aí, eu vou fazer um comentário aqui, que muito legal, né, dona Pamela, eu gostei, adorei. Só que assim, as minhas filhas, uma tem quase 6 meses, a outra tem 2 anos e meio. E ela faz uma observação no livro, que fala assim, a pausa só funciona até os 4 meses. A partir daí, os maus hábitos do sono já estão instalados. Ou seja, de que me adiantou ler esse livro agora? Absolutamente nada, segundo ela. Porque eu não consigo mais aproveitar, não consigo fazer a pausa, então é isso. Mas o que ela fala é que, de fato, se a gente perde essa janela, que é o que eu acabei de fazer, pela segunda vez, inclusive, enfim, depois a gente vai ter que usar outros artifícios aí para remediar essa questão do sono, se for uma coisa que a gente acha que precisa ser remediada, né? Então, ela fala, não é, ok. Depois tem toda a questão do cry it out, que é deixar a criança chorando. Ela, ela fala, ela tem um trecho assim que ela não fala explicitamente, mas ela quer dizer o seguinte: ela fala, se você praticar a pausa, depois você não vai precisar recorrer ao método de deixar chorando. Como se fosse essas duas opções. Então, ou você faz perfeito, a maga da pausa desde o começo, ou então a única solução vai ser deixar a criança chorando esgolada no quarto escuro depois. Então, assim, eu acho que existe um caminho do meio aqui, mas eu vou me manter um pouco mais isenta aqui. Mas, enfim, então a gente vê aqui aquelas duas premissas que eu falei lá do começo, né? Que é que a vida não gira em torno das crianças, porque ela fala extensivamente sobre como o sono da criança não precisa ser aquele negócio sacrificial, aquela doação desmedida, aquela martirização. Ela fala que ensinar o filho a dormir é também cuidar de si, cuidar da família, e então tem essa questão assim do tipo do bem-estar da família, de você ensinar para a criança que não existe só ele na vida da família, né? Que o sono das outras pessoas importa também. Então, portanto, o bebê, né, as crianças não estão no centro da família, como eu falei lá no começo. E da segunda premissa, que é também que os bebês são capazes de aprender. Ela até usa o termo, eu li o livro em inglês aqui, ela usa o termo helpless blobs, que é como se fosse assim, tipo, uma ameba indefesa, assim, né? Um bicho indefesa. Ela fala, os bebês pequenos, eles não são esse helpless blob, né? Eles não são essa ameba indefesa, esse pedaço de carne aqui, né? Fala que mesmo as crianças, por mais que eles não tenham o domínio da linguagem e tal, ou melhor, ela fala assim, não é porque eles não falam de volta para nós que eles não estão, de fato, aprendendo, absorvendo, né? As crianças são capazes de aprender. E ela pontua esse último ponto aí da educação do sono versus o treinamento do sono, e que ela fala que é justamente esse ponto da educação, né? É uma habilidade que você está dando para o seu filho. E se feito da maneira correta, se feito com um método gentil, se feito, né, assim, a partir das premissas corretas, né, pelos motivos corretos, que é tipo, tem essa visão do bem-estar da criança e do bem-estar da família, tem então uma conotação positiva que é diferente do que ela diz, que é o treinamento do sono, que é aquela questão do deixar chorando, de deixar, enfim, sei lá, ficar barganhando com a criança depois, enfim, querer forçar alguma coisa por algum outro método. Eu assim, agora da minha própria opinião aqui, saindo um pouco da posição de isenta, eu acho isso muito positivo, apesar de não ter conseguido atingir esse objetivo plenamente ainda.
com as minhas crianças, mas eu concordo, eu acho que, de fato, o dormir bem, ele passa por um processo educativo, eu acho que é uma coisa que a gente pode dar para as nossas crianças, né? Se eles se acalmarem sozinhos na cama, entenderem, né, a questão do escuro, do ficar sozinho, que é uma coisa que a minha filha de 2 anos, ela já manifestou algumas vezes, que ela fala, eu não quero ficar sozinha. Enfim, eu acho que passa, sim, por um processo educativo, apesar do formato ainda não ter sido atingido com sucesso aqui em casa. A segunda coisa que ela fala que os franceses ensinam as crianças é esperar. E a espera geralmente é de alguns minutos ou de até alguns segundos, mas que mesmo essas pausas, essas esperas muito pequenas, fazem diferença. Ela fala assim como ela fala na questão do sono, não é para deixar a criança esperando indefinidamente ou por longos períodos, né? Fala assim, fica aqui 40 minutos que, né, assim, são as pequenas esperas que eu coloco assim como se fosse uma pequena pausa que a gente acabou de ver para o sono, como se ela colocasse essa pausa para todas as outras situações da vida, né? É fazer a criança parar diante daquilo que ela quer e eu não digo assim, nem parar e ponderar, né? Talvez, tipo, a criança não tem como fazer um julgamento crítico de muitas coisas, mas é só o parar e o entender que as coisas têm seu tempo e tal. Ela explica exatamente esse segundo ponto, que é preciso ensinar a frustração para os nossos filhos, ensinar que cada coisa tem seu tempo, que as pessoas têm o seu tempo, né? Ensinar o tempo do outro, ensinar que não é tudo sobre eles, ou melhor, tudo sobre a vontade deles, né? Ensinar, de fato, que o mundo opera numa outra velocidade diferente da sua. E eu, colocando a minha própria opinião aqui, que eu falei lá no começo que o livro é de 2012, então ele não coloca essa questão das telas, porque eu acho que não era um desafio tão presente, porque assim, a publicação do livro é 2012, né? Provavelmente foi escrito alguns anos antes. Inclusive, dizendo outro parênteses, eu ouvi uma entrevista com ela essa semana que ela fala que os filhos dela já têm 19 e 15 anos. Então, assim, ela escreveu esse livro, né? A pesquisa grossa foi quando as crianças eram pequenas. Então, a gente vê que tem, de fato, um intervalo aí de, sei lá, 15 anos entre o livro e os nossos dias atuais. Mas essa questão de ter que esperar o tempo das coisas, eu vejo que é uma fraqueza das nossas crianças hoje, até mesmo de nós, mas falando especificamente das crianças, porque o nosso mundo ele é muito acelerado. Né, assim, a velocidade das coisas, a gente é hiperconectado, a gente demora alguns segundos. Ontem eu estava tentando baixar um aplicativo que acho que demorou 2 minutos, só que porque ele não baixou, assim, em 7 segundos, que era o que eu esperava dele, eu já fiquei irritada, fiquei nervosa, né? Então, eu acho que, de fato, ensinar para as nossas crianças que a velocidade do mundo real é diferente da velocidade da internet, né, das telas, do mundo delas ali, eu acho que de fato é um desafio e é uma virtude a ser trabalhada. E, na verdade, ela não usa o termo esperar, né? É uma condensação que eu fiz de tudo que ela falou ao longo dos capítulos, né? Ela usa o termo sage, que é como se fosse traduzido por sabedoria, né? Ser sábio. Ela fala que as crianças têm que ser sábias, né? Então, quando uma criança está assim muito apressada, querendo as coisas rápidas, ela fala para a criança: você tem que ser sage, né? Você tem que ser sábio diante dessa situação. Então, tem muito essa questão por trás do esperar, a questão do autodomínio, né? Da criança saber se regular. Porque, assim, de maneira geral, né, de maneira natural, as crianças têm esse ímpeto de agir conforme os impulsos delas, né? Ela fala que as crianças cedem muito à sua voz interior, mas que elas serão mais felizes se elas tiverem controle de si mesmas e de suas emoções. E tem até uma frase muito boa no livro, que é essa que eu coloquei em destaque, que ela fala assim: ouvir não resgata as crianças da tirania de seus próprios desejos. Então, aqui já não é mais tanto sobre a questão do esperar, assim, do tempo, né? Do tempo e espaço, mas é mais naquela parte da frustração, de entender que o tempo das coisas, às vezes, não é o nosso tempo, né? Então, não é só uma questão de demorar para as coisas acontecerem, mas que o tempo das coisas, muitas vezes, é de fato
o não acontecer. Não é só o demorar para acontecer, mas é o não acontecer. Acontecer de um jeito diferente, de acontecer alheia às suas coisas, né, de uma maneira que você não queria. Então, para a gente tentar passar isso para as crianças, de sempre ser sage, né, de ser sábio, de ter essa questão de conseguir encarar as coisas com um pouco mais de sabedoria. E ela fala também sobre como os pais franceses não ensinam as crianças muitas técnicas de distração. Então, tem de novo a ver com aquela questão que eu falei lá no começo de ensinar as crianças a fazerem alguma coisa. E nesse caso, o ensinar, né, o aprender, é deixar que as crianças aprendam com a espera. Que elas aprendam, então, a lidar com o tédio, que elas se ocupem de si mesmas, né? Estou aqui neste momento que ou estou esperando, ou as coisas estão acontecendo de maneira contrária à minha vontade, ou não estão acontecendo na velocidade que eu queria. O que eu faço com esse momento? O que eu faço com essa frustração? O que eu faço com o meu tédio, com a minha, né, o meu incômodo diante do que está acontecendo? E tem um trecho também que ela fala que os pais franceses não entendem, né, assim, que não faz sentido para eles como que as crianças podem absorver por completo as experiências se elas não praticarem a espera. Então, fala assim, como que você vai de fato apreciar aquele momento, aquela coisa que está acontecendo, aquela situação, se você estava naquela gana, né? Você estava esganada ali, que você queria de qualquer forma fazer aquilo acontecer. Não tem a ver tanto com garra, mas tem a ver mais com, tipo, esse controle do impulso, né? Então, o resumo de tudo isso é que os pais franceses, eles não esperam que os filhos sejam, assim, mini Budas, né, que esperem as coisas, que eles fiquem mudos esperando, ou que eles, né, não tenham alegria, que eles sejam mansos, porque não se trata do tipo assim, mamãe, eu quero uma panqueca, e daí você fala para a criança assim, meu filho, espera um pouquinho, só um pouquinho, e daí ele fala assim, claro, mamãe, é lógico que eu vou esperar o tempo das coisas acontecerem. Não é isso, mas é de você ir mostrando para a criança assim, mamãe, eu quero esse copo, né? Eu quero água. Então você fala, espera um pouquinho, que a mamãe então vai pegar. Espera um pouquinho, que agora eu vou terminar essa coisa e eu já faço isso. Ou espera um pouquinho, porque estamos a caminho de casa e em casa a gente vai então tomar água. É o que ela fala lá no começo de a espera ser de alguns segundos ou de alguns minutos, mas que dá para a criança esse momento assim de lidar com as mini frustrações. E é o que ele fala no final, né? Aprender a controlar a si mesmo e aproveitar as experiências, para que as crianças, então, portanto, sabendo se comportar, elas saibam viver de fato o momento presente, não viver sempre atropelada, querendo o futuro, futuro, futuro. O terceiro ponto que eu também condensei aí, que é ensinar as crianças a ter limites. Na verdade, o termo que ela usa, que assim, é o meu preferido, eu acho que é o ponto mais didático do livro inteiro. Ela usa esse termo cadre, que significa moldura em francês, que é literalmente a moldura de um quadro, né? Uma moldura literal, moldura, aquela que delimita a foto, a pintura, inclusive a foto o ícone que eu escolhi para estar aí, porque é esse conceito assim de ter uma estrutura de limites muito firmes para a criança, e de fato fazer valer esses limites. Então, assim, as regras do jogo são claras, existe uma estrutura rígida, mas dentro desse limite, ela pode ser ela. Dentro desse limite tem muita liberdade. Como eu ouvi sabiamente muitos anos atrás, a gente tem que ser firme no princípio e suave na forma. Então, assim, a gente fazer valer a lei de casa, né? Então, fazer valer aquilo que a gente diz, mas entender que existe muita área de manobra dentro desses limites. Então, ela, por exemplo, ela dá alguns exemplos no livro. Então, ela fala assim, da criança que só pode assistir televisão uma vez por semana. Então, esse é o cadre, essa é a moldura. E é rígido, é isso que vai acontecer. Só pode assistir TV uma vez por semana. Mas quando a criança for assistir, ela vai poder escolher o que ela quer assistir. Ela vai poder escolher se é filme, se é desenho, qual filme, se é, sei lá. Essa também é uma questão que tem muitas nuances hoje em dia. Mas, enfim, é um exemplo
de estrutura firme. Um outro exemplo que ela dá é de pais que falam que a criança não pode usar, tipo, fantasia na rua. Então, a regra é claríssima. Quando a gente for sair, quem escolhe a sua roupa é papai e mamãe. E acabou. E é isso daí. Em contrapartida, enquanto estivermos em casa, você é livre para escolher o que você quer usar. Quer ficar de bota e fralda? Fica. Quer ficar pelado? Fica. Quer ficar de sunga no calor, no frio de 10 graus? Fica. Faz o que você bem entender. Esse é um dos meus, eu falei, né, que é um dos meus pontos preferidos e é um dos que eu vejo mais facilidade de aplicar em casa, porque, ou melhor, que é um que eu de fato aplico em casa com a minha filha mais velha, que o cadre dela é que, ou melhor, a liberdade dela é que ela pode escolher a roupa que ela quiser para sair de casa, qualquer uma. O cadre, o limite, a moldura fixa lá é que ela só tem conjunto. Ela só tem conjunto. Então, é aquela calça com aquela camiseta. É aquele vestido com... vestido não, mas assim, quando são duas partes, é aquela combinação. Aquela camiseta com aquela calça. Aquela camiseta com aquele short. E as roupas são guardadas em conjunto. Então, ficam os vestidos de um lado, que é tipo o look já montadinho aqui. E da outra parte, então, é o cabide com a camiseta, cabide com a calça. Cabide com a camiseta, cabide com a calça. E ela já sabe quais são. Então, quando eu falo de manhã, vai lá escolher sua roupa... Ela vai lá e ela já pega o parzinho, ela fala assim, mamãe, esse combina, ela já sabe, né? Eu já fui repetindo para ela algumas vezes. Então, a questão a nossa conversa para sair de casa não é assim, é mais assim, qual desses você vai colocar? Não tem um mix and match ali das roupas. Então, esse é um exemplo de como eu acabo fazendo isso na prática. E ela fala também dessa convicção calma, né? A frase que ela enfim, essa é uma tradução livre, a tradução que eu coloquei, mas que no livro em inglês, ela fala assim, falando sobre a mãe, né? A mãe educadora, ela fala, she has a calm conviction about her methods. Tipo, ela tem essa convicção calma dos métodos, das coisas que ela tá falando, né? Então, é assim, construir esse cadre, estabelecer os limites para o filho, dá muito trabalho, especialmente nos primeiros anos, ele vai exigir muita repetição, muita atenção, gastar muita saliva, mas quando você tem essa convicção do que você está fazendo, por que você está fazendo, quais são os limites, até onde você pode deixar a criança ir, a partir de onde, né? Onde que você vai desenhar essa linha, ela fala que um dos benefícios de você ter um cadre tão bem definido é que você pode sair dele sem medo dele colapsar. Então, tá bom, você tem essa convicção calma do que está acontecendo, você fala, putz, ok, hoje, se meu filho quiser sair de Batman, tudo bem, hoje vai, porque você sabe e ele sabe que, via de regra, não é assim que a banda toca. É claro que a gente está falando da teoria que é, muitas vezes, muito mais bonita e muito mais fácil de ser aplicada do que a realidade, mas a gente está aqui para... debater, né? Para a gente, como fala, comparar a nossa crença com aquilo que o livro está dizendo e refletir sobre isso. E ela também fala que que ter essa vida estruturada, né? Que não é uma vida organizada no espaço físico, né? Uma vida interior estruturada apoia também a autonomia e favorece o crescimento. Tem um trecho específico do livro que ela fala assim: os pais franceses querem que seus filhos desenvolvam seus próprios gostos e opiniões. Na verdade, os pais franceses têm medo de que seus filhos sejam muito dóceis. Eles querem que seus filhos tenham personalidade. Mas eles também acreditam que as crianças só podem atingir esse objetivo se respeitarem os limites e tiverem autocontrole. Portanto, junto com a personalidade, deve vir o cadre, devem vir os limites. Então, não é assim podar, né? Não é ser tirano e falar é assim e acabou porque Deus quis, porque eu disse que é e vai ser assim. Não se trata dessa imposição, mas de, né, estabelecer ali regras de convívio, regras de comportamento, para que a dinâmica familiar ali daquela criança funcione bem. E ela fala que isso evita também o microgerenciamento, porque se a criança sabe o que pode e o que não pode, se ela tem a clareza do isso eu posso fazer, isso não posso fazer, isso é certo, isso é errado, você não precisa ficar em cima da criança o tempo todo. E ela também não precisa vir até você o tempo todo. Ela mesma vai saber
se guiar. Então, usando o exemplo da minha filha, de manhã ela vem assim para me consultar a minha opinião. Ah, mamãe, o que você acha dessa roupa ou daquela roupa, tal? Mas ela tem muita clareza de que o que ela vai pegar é aquele conjunto, é aquele vestido e tá definido, assim, ela não gasta espaço mental com isso. Inclusive, acabei de pensar no Zuckerberg, né, que é famoso, o pessoal de tecnologia que tem aquele uniforme, assim, eles dizem que eles não gastam tempo pensando sobre isso. Mas nessa questão do microgerenciamento e do autodomínio, eu coloquei assim, dar o exemplo da bolacha de água e sal. Então, eu vou dar o exemplo da bolacha de água e sal. Eu tenho um primo que ele é 15 anos mais novo do que eu, e ele nasceu quando eu, meus irmãos e meus primos já éramos adolescentes. Então, eu tinha 15 e ele era um bebezinho. Então, ele era, assim, o chaveiro da família, o meu primo Daniel. E assim, era o xodó e todo mundo estava sempre em cima dele, sempre querendo agradar tal. E uma vez a gente foi pra praia, minha tia saiu, minha tia, que era a mãe dele, saiu, foi, sei lá, dar uma volta na praia. Ficamos só nós, os primos mais velhos, cuidando do Piquitito, que eu acho que na época eu tive uns 4 anos. E a minha tia sempre foi muito regrada com a alimentação dele, então não pode comer açúcar, não pode comer sorvete, não pode comer McDonald's, não pode comer várias coisas, mas nós podíamos. Então a gente tinha em casa, na despensa da casa da praia, nós tínhamos bolacha passatempo, a gente tinha chocuque, tinha toda essa porcaria, e o meu primo só comia bolacha de água e sal. E nós, primos mais velhos, tentamos corromper o pequeno para que ele comesse a bolacha passatempo, e ele falou assim: não, a minha mãe não deixa, eu só como bolacha de água e sal. Então, assim, para você ver, quando você dá o limite claro, porque ele sabia que ele podia fazer um lanche naquela hora. Essa era a liberdade dele, né? Mas dentro daqueles limites, que é você não vai comer bolacha recheada, você não vai comer bolacha doce, não vai comer chocolate, você pode comer a bolacha de água e sal se você quiser, ou pode comer uma fruta, pode comer outras coisas. Então, esse é mais um exemplo de como ser flexível dentro das regras muito claras. E tem uma frase também que eu vi tempos atrás, mas que me marcou, vi no Instagram, da Fernanda Kanner, que ela fala sobre criação de filhos bastante, e ela fala que uma das regras, um dos guias de criação dos filhos dela é afogar os filhos em amor e limites. E eu gostei bastante disso porque dar limite para a criança não é o oposto de amá-la, né? Não é porque você está ali disciplinando aquela criança ou fazendo coisas contra a vontade dela que você não está amando. Então, de fato, uma criação responsável que ensina a diferença do certo e do errado pode sim ser uma criação bastante amorosa. Ela até fala no livro assim, os franceses toleram a ideia de serem odiados, né, detestados pelos seus filhos. Ensinar a dizer bonjour, ela coloca assim, que é o dizer bonjour, que é o cumprimentar, né, é o bonjour em lato sensu aqui, mas ela coloca no livro que da mesma forma que um adulto tem que cumprimentá-la quando entra na casa dela, uma criança também tem que cumprimentar, tem que cumprimentar o anfitrião. E que dizer essa saudação, porque o bonjour não é só tipo, oi, cheguei, o bonjour é também o bom dia, né, o olá, o oi. Então você cumprimentar a outra pessoa, o dizer bonjour é um sinal de que você vê o outro como uma pessoa, como um indivíduo, né, como uma pessoa completa e não só como alguém que está ali para te servir ou alguém que está ali só de plano de fundo da sua vida, né, alguém que merece ser reconhecido pela sua existência. Cumprimentar é diferente de dar beijos e abraços, então você não tem que forçar nada. Ela fala, quando você insiste, né? Você fala para sua criança dizer bonjour, cumprimentar as outras pessoas, não é falar, vai lá, dá um beijo na tia, dá um beijo, dá um abraço e tal, mas é de fato o oi. Às vezes não tem nem o gesto, é o oi, olá, tudo bem, bem-vindo, bom dia. Enfim, né? Você não precisa ser violento, você tá ensinando apenas a criança a como se comportar em sociedade. E daí, como eu falei, o bonjour não está restrito só ao cumprimentar. Pode ser o oi quando chega, mas pode ser também o pedir por favor, o obrigada, o com licença, aprender a se despedir antes de ir embora, porque às vezes tem essa. Você chega com a criança e fala, diz oi pra tia, ela dá oi pra tia. Depois, na hora de ir embora, você só cata a criança, você nem vai lá e fala, vai lá, agradece, diz muito obrigada, fala até a próxima, tal. E ela pontua também que, de fato, as crianças nem sempre vão cumprimentar, vão querer cumprimentar, mas é o que ela põe aí, que são esses 3 pontos, que é o estimular, o esperar e o insistir. Então, você chega com a criança
E você sempre estimula, né? Diz bom dia para o guarda, diz bom dia para a moça, diz obrigada para a caixa do supermercado, né? Você estimula. Às vezes a criança vai querer, não vai querer, tá tímida, tá cansada e tal, mas ela descreve algumas cenas de crianças chegando e saindo da casa dela, que ela fala assim, às vezes o pai chega e fala, diz oi pra tia, né? Diz oi pra moça, diz oi pra Pamela. E a criança fica, ai, não quero, não quero, não quero. E daí o pai fala assim, ai, ela tá cansada, ela tá com sono, tá? E daí ela fala assim, isso parece ser suficiente, né? Só esse fato do, você estimula, espera a criança reagir, você insiste, ela não fez, pronto, tá feito, né? Isso ela fala que já é o suficiente. Mas, agora, observação pessoal, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com essas barreiras e as limitações que às vezes a gente coloca para os nossos filhos. Então, é muito comum você chega com a criança, fala assim, diz oi pra tia, e daí a criança não quer dizer, não quer falar nada, e daí você fala assim, ih, mas esse daqui é mal educado. Ih, esse aqui é bichinho do mato. Esse aqui não fala com ninguém, não vai com ninguém. É assim mesmo. Então, tomar cuidado para a gente também, não só não rotular as nossas crianças, né? Mas para não passar o exemplo errado de tipo, se não quiser, então tá bom. Como regra de convívio social, né? Não como episódio isolado. Mas também para não... né, para não normalizar esse tipo de situação. Então, cumprimentar o outro é ser cortês, é ser elegante, é ser uma pessoa civilizada que sabe viver em sociedade. Comer também ela fala que existe como ensinar uma criança a comer, e esse é um tópico que ela aborda em diversos momentos ao longo do livro, né? Ela é um capítulo, sim, então referências muito extensas com relação a isso, mas basicamente ela tem duas ideias principais. A primeira é de que não existe comida de criança, que via de regra não tem menu infantil, não tem comida diferente para criança, que a criança vai comer o que a família come. Então, é claro que ela fala assim, o tamanho da porção, a consistência, né, dependendo da fase que a criança está, pode ser adaptado para a idade da criança, mas que, via de regra, todo mundo come a mesma comida. Então, por exemplo, eu estou fazendo, sei lá, estou servindo ervilha no almoço. Pode ser que a criança não goste, ou não seja pronta para comer ervilha ainda, tal, porque principalmente nessa fase de introdução alimentar, é uma comida muito pequenininha, tal, mas a criança pode comer ervilha num purê, pode comer uma sopa de ervilha. Então, tentar sempre como fala, trazer a comida da família para a criança, né? E não necessariamente ter uma dieta separada para ela, assim, completamente separada para ela, porque isso dá para a criança um senso de pertencimento à família, né? Ela vê, nós estamos todos juntos aqui, nós estamos comendo da mesma comida, essa é a refeição que a nossa família está fazendo. E ela fala também da importância da variedade no sabor, na apresentação visual e na textura, né? Ela fala, às vezes, a criança ela não gosta de um alimento porque ela não gosta da maneira como ele foi apresentado naquele momento. Então, né? Minha criança odeia brócolis. Às vezes ela não gosta de brócolis no vapor. Às vezes ela não gosta de brócolis no caulezinho. Ela gosta de um brócolis mais picadinho. Ou então não, ela não gosta do brócolis porque ela não gosta não sei como chama, tipo, do cabelinho do brócolis, isso na boca dela ela não gosta. Então, talvez se você bater esse brócolis num purê, numa sopa, colocar no meio de alguma outra comida, talvez ela goste. Mas ela fala também, eu falei de colocar no meio de uma outra comida, mas ela fala, apresentar o alimento de maneira honesta. Então, não é assim, eu vou fazer um bolo de beterraba e vou falar que é bolo rosa e vou enganar minha criança para ela comer beterraba. Você pode falar, olha que delícia, um bolo de beterraba, um bolo rosa, tarará, tarará, mas isso é uma coisa que ela pontua ao longo do livro inteiro como sendo algo muito marcante, é um traço muito marcante da criação americana, que eles têm muito esses hacks, assim, essas dicas, esses truques de como você esconder comida, né, botar comida saudável na comida da criança, porque criança quer sempre doce e tal, então, tipo assim, como você faz um bolo parecer bolo de Nutella, mas na verdade ele é bolo proteico de não sei o que, não sei o que lá. Então, ela fala bastante sobre isso. E também tomar cuidado para não substituir a comida rejeitada por outra comida. Falar assim, então tá bom, então você não quer brócolis, toma aqui, então um pão. Lógico,
de novo, a teoria é muito linda, a prática é outros 500, né? Às vezes você só precisa que aquela criança coma porque não tá dando, ela precisa comer alguma coisa. Então, não quer brócolis, vai pão e é isso aí. Mas para a gente não privar os nossos filhos dessa oportunidade de ter um paladar bastante, né, bastante variado e tal. E eu tenho uma implicância particular com isso, porque na minha vivência, que eu tenho certeza que não é restrito, né, não é uma coisa restrita à Malásia, menu infantil é, via de regra, uma porcaria. É nuggets, mini hamburguinho, pizza ou, tipo, frango com batata frita, sendo que frango é a única coisa mais ou menos saudável que tem aí. Eu nunca vi um restaurante que fala assim, a gente vai fazer uma mini lasanha, a gente vai fazer aqui um mini pesto, né? Vai fazer mini arrozinho com feijão e bifinho. É muito difícil, assim, as opções de comida saudável para crianças são muito raras, né? Parece que a gente normalizou, então, que comida de criança é hamburguinho, pizza, sucrilhos, pirulito, sorvete, bolo, suco, refri, não sei o quê. Eu tenho enfim, essa é uma conversa para um outro momento, eu posso escrever um tratado sobre isso, mas assim, os hábitos alimentares que a gente desenvolve na infância, via de regra, vão nos acompanhar até a vida adulta, né? E pode ser que você, como adulto, tenha essa consciência de comer melhor. Mas aí o que a gente faz? Como já tem instalado na nossa mente que comida de criança é comida porcaria, a gente vai simplesmente só oferecer comida de criança para os nossos filhos. Então você não vai falar assim, hoje a gente fez aqui legumes, né, vegetais com frango grelhado, tarará, fiz um assadão aqui gostoso de frango com batata. Aí você, mas e para as crianças? Daí então para as crianças então vai ser frango com batata frita ao invés de batata assada. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Mas encerrando a minha opinião pessoal, ela fala também sobre os franceses estabelecerem não é nem uma rotina fixa, né? É um ritmo fixo, não. Estabelecer um ritmo para as alimentações, né? Estabelecer uma sequência, digamos assim, da alimentação dentro da rotina do dia. Então, ela fala que os franceses, desde criança, assim, superada aquela fase da introdução alimentar e tal, não sei o que você tem que dar mais comida, ou pode dar mais comida, mas que franceses fazem 4 refeições, que é o café da manhã, almoço, o lanche da tarde e o jantar. E ela ainda fala 8 horas da manhã, meio-dia, 4 da tarde e 8 horas da noite. Pouquíssimo factível na minha casa, porque 8 horas da noite as crianças não estão nem perto da cozinha. Mas, assim, eu acho essa questão de estabelecer o ritmo, assim, do tipo, tudo tá bom. Então, café da manhã às 7, depois jantar às 7, né? Você conseguir espaçar as comidas ao longo do dia faz sentido. Aquilo que ela falou lá no começo, que é de fazer a criança se sentir parte da família. Então, portanto, se a família come café da manhã, almoço, lanche e jantar, a criança se junta à família para fazer essas 4 refeições, sem ficar fazendo muito lanche, né, muito snack ou beliscando ao longo do dia. Também pela questão do estabelecer hábitos alimentares saudáveis, do tipo sentar para fazer a refeição, sentar com fome, né, comer aquilo que está na sua frente, ao invés de ficar beliscando. Mas ela também fala da importância de fazer as refeições em família, que é o que eu falei lá do pertencimento, mas ela fala também da gente observar, fazer isso com cautela para observar o tempo que a criança consegue ficar à mesa, porque crianças em fases de desenvolvimento diferentes têm uma tolerância diferente, maior ou menor, ao tempo que elas conseguem ficar ali sentadas. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou dar uma comidinha ali para o meu filho, porque ele vai comer ali no canto, na mesinha das crianças, com a TV ligada, para a gente poder conversar aqui. Enquanto que, se você tivesse trazido essa criança para a mesa, dado a comida da família, na porção correta, né, assim, tipo, do jeito que fosse apetitoso e interessante para a criança, e entendesse que a concentração daquela criança ali na mesa é de, tipo, no máximo 10 minutos, então você vai lá, você come com a criança em 10 minutos, aí depois você libera ela para brincar e faz a sua refeição, né? Conversa ali, faz o que você quer. Mas sempre entendendo isso de que, tipo, todos esses fatores, tipo, o tipo de alimento, o horário da refeição, a companhia da refeição, tudo isso vai contribuir para a formação de bons hábitos alimentares.
E ela fala assim que ela fala das creches, né, das escolas francesas que servem vegetais, que servem, ela pontua, como chama? Couve de Bruxelas, que ela fala que serve, que a creche da filha dela serve couve de Bruxelas no almoço para as crianças pequenas e que uns comem, outros não. Então ela fala, apesar de ter tudo isso, o lanche dos franceses, o lanche que eles, tipo, o pão de queijo deles, assim, o lanche que é tradicional, que as crianças comem depois da aula, é pão com chocolate. Então, não é essa questão do tipo, proibido doce, agora a gente só vai comer orgânico, né? O bom hábito alimentar, ele não passa exclusivamente por isso, mas ele passa também por essa questão de colocar o doce no lugar dele, que não é nem no pedestal de tipo, nossa, doce é tudo de bom, e aí isso é vida, e nem nesse lugar lá no fundo que é tipo, nossa, como doce é horroroso, você vai morrer se você comer açúcar, né? Não pode nem demonizar e nem endeusar. E eu não acabei não colocando, mas eu acabei de lembrar, ela fala também sobre como cozinhar com as crianças, trazer as crianças para a cozinha vai fazer parte disso, né? Porque ensina uma porção de coisas. Ensina tanto o esperar, né, que é tipo, o tempo natural das coisas. Então você vê que mexer a massa do bolo demora, o bolo crescer demora, o bolo esfriar, assim, a criança perceber o ciclo, né, o tempo das coisas. E também de você trazer, quando você traz a criança para a cozinha, o alimento ele deixa de ser um mistério. Então ela vai entendendo, ó, o brócolis, eu estou falando do brócolis muito, né? Deixa eu mudar de vegetal, que é a cenoura. A cenoura, quando ela tá crua, ela é mais dura, quando ela tá cozida, ela é mais mole. Se ela for super cozida, ela pode se despedaçar, ela pode virar purê. Então, quando você traz a criança para ver o processo do que está acontecendo ali, isso também ajuda ela a, tipo, ser mais integrado à família, ser um cidadão, né, uma pessoa mais bem formada, com mais habilidades de pessoa funcional, e também ajuda ela a desenvolver hábitos alimentares melhores. Então, essas são as 5 coisas que eles ensinam para os filhos. Eu colocaria, né, são as cinco virtudes, os 5 hábitos. Eu ainda incluiria, assim, se eu tivesse que ser literal, eu incluiria a ordem. Eu acho que ela não fala, não tem um capítulo especificamente sobre ordem, né, sobre ordem física, sobre organização, apesar de que ela fala em pequenos lugares, mas eu vou falar isso depois, quando ela fala da vida do casal, é que ela só pincela, mas enfim, esse é um que eu adicionaria à lista dos hábitos que ela incluiu aí, que a gente ensina os filhos. Nosso penúltimo tópico, que é a mãe como mulher, e eu destaquei esse pedaço aí que é uma frase, isso está escrito no livro dessa maneira, que é a metamorfose de 40 semanas que te transforma em mãe não deveria te fazer menos mulher. E eu acho que isso é muito emblemático, assim, porque como eu disse, eu acho que no Brasil quando eu falei lá no começo, né, dos contrapontos que ela vai fazer, a criação de crianças à moda brasileira, eu acho que ela é muito parecida com aquilo que a gente vê nos Estados Unidos. Então, ela fala assim, a mãe americana, você se martirizar, você ser, assim, você ser uma mãe devota, uma mãe envolvida, tal, é você abrir mão de si. E eu acho que em muitos sentidos isso é verdade, né? A maternidade, ela nos força a ser humildes, ela nos força a ser mais paciente, ela, né, faz a gente sair de si, né? Joga nosso ego lá na lua e depois volta. Mas que não precisa ser, assim, o luto que a maternidade traz pela mulher que você era, ele não precisa ser permanente, né? Existe um outro, é uma nova faceta, né? É uma característica nova que você adiciona a si. E ela pontua isso de forma literal, ela fala bastante sobre isso no livro, que ela fala assim, você vê a mãe americana largada, sempre de roupa de ginástica, mal apresentada, de cabelo, né, todo desgrenhado, sem unha por fazer, assim, tipo, uma mulher descuidada. E quando você confronta ela, ela fala assim, mas é que eu sou mãe, né? Como que eu posso fazer? E, assim, de fato, eu acho que tem muita verdade nisso. Tem dias que eu acordo também, eu me olho no espelho e falo, caraca, tá puxado hoje. Mas ela pontua que nas francesas isso não acontece ou não acontece de maneira tão
acentuada. Ela fala assim, os papéis de mãe e mulher são misturados. A qualquer momento você vê os dois. E esse você vê os dois é tipo literal, você vê no físico dela. Então ela fala assim, não é porque uma mãe tá, tipo, no parquinho com a criança que ela tá necessariamente de tênis de esporte, calça legging, camiseta de deputado e o cabelo preso, entendeu? E tipo, e de mochila, não sei o que, não. Ela pode existir ali como mulher, com o seu estilo, com as suas roupas, que, óbvio, sejam adaptadas àquele contexto, mas que tenham também a sua própria personalidade. E isso ela traz para todas as outras esferas da vida, né? Ela fala equilíbrio entre a maternidade e as outras áreas. Porque não é o se sacrificar em prol da maternidade, mas também cultivar a sua, não digo nem vida íntima, né? Mas cultivar os outros capítulos, né? As outras áreas da sua vida de forma que você também se sinta você. Ela pontua assim algumas coisas que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora que fala, que ela fala assim, as francesas recuperam a forma de maneira mais, assim, ela coloca isso como uma prioridade. E eu acho que o cuidado com a forma, ele tem que existir por uma questão de autoestima, mas a gente também tem que, tipo, entender o tempo das coisas, entender, assim, aquilo que aconteceu com o nosso corpo, que não dura só 9 meses. Você está amamentando, seu corpo segue passando por mudanças. Eu vi esses dias um Reels de uma fulana falando que tipo, que biologicamente o pós-parto, ele dura 7 anos. Eu falei, tô danada então, né? Porque se durar 7 anos, aí você tem outro filho, daí o relógio zera, então, tipo, agora já virou 9, então a gente tem que observar isso, mas ela fala dessa crença universal das francesas de que mesmo as boas mães não estão constantemente a serviço dos seus filhos. Eu, enfim, falei lá no começo, o clube de leitura nasceu um pouco dessa, dessa, como fala? Desse esforço consciente de desenvolver alguma coisa que de fato fosse além das crianças, porque falando da minha experiência pessoal, eu sou muito entregue, né? Eu vivo a maternidade, eu cuido das minhas filhas, eu não tenho uma ocupação formal, eu não tenho um emprego, mas eu me dedico muito a elas. E eu me perco muitas vezes nesse papel, porque a minha produtividade, né, o meu existir, o meu, entre aspas, profissional, o meu, digamos, ser útil, ele é servir as minhas filhas. Então, muitas vezes eu me perco muito nesse papel. É um tópico que me faz pensar bastante em todas as questões que eu falei. Não é porque eu sou mãe que eu não posso ter meus próprios hobbies, não é porque eu sou mãe que eu preciso estar sempre largada ou sempre em roupas práticas e funcionais, né? Eu posso estar no parquinho com um vestido bonito, eu posso estar com um conjunto casual mais arrumado, né? Eu lembro logo quando a minha filha mais velha nasceu, a Clara, eu vi um Reels que era assim, era uma mãe saindo com uma filha. E daí era uma menina, uma bebezinha, tipo, devia ter uns 8 meses, inteira, emperequetada, assim, linda, com vestido, parecia uma boneca, com meia de babado, sapatinho, boneca, o laço, tipo, a criança impecável. E a mãe era a mãe com roupa de esporte, assim, saindo toda surrada. E, tipo, que mensagem é essa que a gente está passando para os nossos filhos, né? De que é claro que eles têm que nos ver servindo, né? Eles têm que aprender essa doação, mas o servir não é o se abandonar, né? Então sempre essa imagem ficou sempre comigo. Cara, se eu me dedico aqui 10 minutos para fazer minha filha ficar bonita, porque eu acho que isso é interessante para ela, acho que é importante para a autoestima dela, para desenvolvimento dos hábitos, eu também preciso gastar uns minutinhos para me apresentar. Eu não pode existir esse extremo, né? A filha boneca e a mãe jogada. Então, esse daqui é que ela fala das as mulheres francesas, que elas conseguem existir a parte da maternidade. Inclusive ela fala até do distanciamento físico das mães francesas com os filhos. Ela fala, você vai no parquinho, você não vê a mãe francesa ali em cima. Vai, isso aí, Joãozinho, sobe isso, vai, filho. Desce isso, olha aqui. E ela fala, a mãe francesa, ela fica fisicamente mais distante, ela deixa a criança explorar lá um pouquinho mais. E por fim, já estamos aqui há quase 1h30, então vou me apurar um pouquinho mais. Ela fala da vida em casal,
que é tipo o after, né? É o emergency plan, é o plano de contingência, o que acontece depois dos filhos na vida do casal. E ela fala que é importante a gente ter em mente que o casal vem antes dos filhos. E antes que eu cause alguma polêmica com relação a isso, apesar de concordar, mas ela fala, o casal é o mais importante, porque o casal é a fundação da família, o casal é aquilo que vai sustentar a família, então um relacionamento em frangalhos vai levar uma família em frangalhos. E ela pontua exatamente isso. Ela fala, traduzido aqui, que é o seguinte: o seu parceiro é a única coisa que você escolhe na vida. Seus filhos, você não escolhe, mas você escolhe o seu marido. Você vai criar uma vida ao lado dele. Então, é do seu interesse que ela seja boa. Principalmente depois que as crianças crescerem e forem embora, você vai querer se dar bem com ele. Então, isso tem que ser uma prioridade. Então, às vezes, a gente se perde muito na função de pai e mãe, que a gente vira meio bombeiro, assim, né? Porque vive apagando fogo, né? É tudo função, e o casal, ele deixa de ser ele deixa de ser tão central na família. E ela fala que para os franceses, passado esse momento inicial do bebê pequeno, que ela chama de cocooning, né? Que é tipo você fazer um casulo, assim, passado esse momento na caverna da família, acolhidinha e tal, que os pais voltam a levar uma vida em casal e eles levam isso muito a sério. Então a questão não é se os pais um dia retomarão a vida de casal, uma vida de romance e tal, mas quando? Porque isso, assim, que isso vai acontecer é fato. Então ela fala, quando as condições permitirem, quando eles se sentirem prontos, os pais então darão ao bebê o seu lugar correto, que é fora do casal. Eu achei forte essa daí. Mas é verdade, assim, é dito de uma maneira direta, mas é verdade. Os filhos, eles ocupam um espaço na família que é fora do casal, fora do papel de casal, né? Ela fala, as crianças não devem invadir todo o universo dos pais. Para que haja equilíbrio na família, os pais também precisam ter o seu próprio espaço. E esse capítulo específico do livro eu acho muito, muito bonito, assim, porque ela traz alguns exemplos, algumas histórias, e tem uma frase que eu acho... eu não sei se a tradução dela em português vai ser tão impactante como eu li em inglês, mas ela fala assim, a tragédia do amor é o fato de que ele muda e que nós não somos muito bons com essa mudança. Porque, porque de fato, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que entender que a chegada dos filhos inaugura uma fase nova na nossa vida, né? Que a gente vai passar a ser uma pessoa diferente, né? Que agora vai assumir outras responsabilidades e que nunca mais vai ser a mesma. Nós e o nosso parceiro, ele continua ali. Ele tem outras camadas da vida, tem outros interesses, né? Tem outras dimensões da personalidade que podem e devem ser amadas, exploradas, reconhecidas para além desse papel. Então, esse é um ponto que eu acho que muitos relacionamentos sofrem e que ela coloca muito bonita, assim, ela fala a tragédia do amor, né? Que, que a gente vai viver, de certa forma, não só o luto da pessoa que a gente era, mas a gente viveu o luto da pessoa que nosso parceiro era, em alguma medida, né? Mas, enfim, ela fala que esse tempo do adulto, né, para além da criança, que ele não é um privilégio, não é aquela coisa, assim, que você... que só depois de você ralar, que te sobra um restinho para você, o tempo de adulta que ela coloca o tempo dos pais, né? Tempo sem as crianças, que é um direito básico. É um momento da vida que você não tem filhos e que você está para além da função de pai e mãe. Tem até um exemplo no livro que ela fala de uma família que coloca limites físicos dentro de casa, que ela fala que as crianças não entram no quarto dos pais, eles têm que pedir permissão. Então, não é que a criança tem acesso livre ao quarto dos pais, ela tem que pedir permissão para poder entrar, tal. Eu não sei de fato quanto que isso é factível, né? Quanto que isso é possível na vida de cada um, não sei se é o estilo de todo mundo. Não é o meu, as minhas filhas elas acessam o meu quarto, mas é também um jeito de mostrar para a criança que ali há um limite, que esse espaço, ainda que o espaço físico, aqui é do papai e da mamãe, aqui você só entra se e quando for convidada. E ela fala que os franceses acreditam que isso é importante para as crianças também, assim, não é só importante para os pais, né? Mas mostrar isso é importante para as crianças para que elas entendam
elas percebam, na prática, que os pais têm seus próprios prazeres, que eles têm seus próprios interesses, que eles têm momentos em que, de fato, a criança não é a companhia preferida delas, que a criança não é o centro do mundo. É aquela premissa que eu falei lá no começo, que a criança não é o centro da vida e as crianças podem aprender. Então, elas vão perceber que aqui é espaço de pai e mãe, que ela fala assim, para equilíbrio da família, os pais também precisam ter um espaço para si. E ela pontua esse último ponto que eu acho que é muito importante, e que é uma pena que tenha ficado por último de ter falado desse number one lá no começo, que é a casa é da família. Que ela fala que duas questões, né? A casa é da família, então, portanto, a criança tem que ter suas coisas em casa. Então, você fala assim, você só vai brincar na brinquedoteca, é bom porque não bagunça a casa, mas também diz para a criança que, tipo, o seu lugar é só aqui. Então, tem que ter essa flexibilização do tipo, a criança pode ocupar os espaços da casa, mas que ela não pode dominar. E é muito difícil hoje, porque os apartamentos hoje são deste tamanho, as casas estão muito, muito encolhidas. Então, é muito difícil você conseguir ter o espaço designado. Ó, aqui você vai brincar, aqui a gente vai guardar os brinquedos, aqui não sei o que lá. Mas ela fala, até para essa questão da vida em casal, como é importante que a casa não seja uma grande brinquedoteca, para que depois que as crianças vão dormir, que os brinquedos então sejam guardados, né, que aquela poluição visual de coisa de criança, que ela seja um pouco mais domada à noite ou quando você estiver recebendo pessoas, para que a casa então pareça seja um pouco mais um ambiente de adulto, né? Ela fala que essa é uma separação saudável e uma chance de limpar a mente quando as crianças vão dormir. Então, eu acho que a gente, de novo, tem que ter equilíbrio e responsabilidade com relação a isso. Mas se eu tivesse que dizer, eu acho que, de maneira geral, o pêndulo costuma tender mais para o lado do, tipo, minha sala é uma grande brinquedoteca, do que do outro lado, né? Eu acho que, de maneira geral, as casas estão dominadas, e é bom, assim, é óbvio, né? Casa com criança, casa com qualquer pessoa que tem uma necessidade especial, ela vai ser adaptada. Então, se você tiver, tipo, um cadeirante na sua casa, é lógico que você vai ter rampa, que você vai ter elevador, que você vai ter umas barras de apoio, tá? Então, é lógico que, dependendo da necessidade das pessoas que estão na casa, a casa vai se adaptar. Agora, a casa ser engolida pelas coisas da criança conflita um pouco com essa ideia do, tipo, a criança não é o centro do mundo, e que também, que, tipo, agora crianças foram dormir, pai e mãe, a gente é obrigado a, né, viver nessa grande brinquedoteca. Então, esse é um outro ponto que ela coloca da separação, de delimitar dar o limite para a criança, do tipo, você pode brincar na sala, antes de dormir a gente vai pegar esses brinquedos, a gente vai guardar ali dentro do armário, e à noite, quando você estiver ali existindo enquanto pessoa, você pode, de fato, se desconectar do papel de mãe e de pai, né? Ainda que não permanentemente, mas ali momentaneamente para dar aquele buffer na cabeça. Então é isso. Eu falei bastante. Eu espero que tenha me fazido. Me fazido? Não, que feio. Espero que eu tenha. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem da maneira correta, me feito entender. Feito, fazido. Ok, agora ficou gravado aí, se vocês me corrijam depois. Espero que tenha sido proveitoso. Dia 28, a gente vai se encontrar de novo para falar sobre A Arte Perdida de Educar, que é um livro muito legal, que assim, ainda não li, vou ler junto, né? O Crianças Francesas eu já tinha lido e reli agora, mas o Arte Perdida de Educar eu vou ler pela primeira vez, que a autora, o título em inglês, ele é Hunt, Gather, Parent, então é Caçadores, Coletores, Pais, né? Então ela vai buscar nessas culturas, né, nesses povos um pouco mais ancestrais, as sabedorias deles em relação à criação de crianças. Então, se eu não me engano, ela vai para uma comunidade bem remota no México, uma comunidade na Tanzânia, eu acho, e uma no Ártico. Então, ela vai ver como que esses povos, né, de milenares, o que eles sabem sobre criação de criança. Também
baseado numa experiência, um livro que em inglês a gente chama de memoir, né? Que é tipo, não é uma biografia, mas assim, memórias sobre determinado assunto, ou um estudo sobre determinado assunto com base na vivência pessoal. Então, a mesma coisa, como a Pamela escreveu Crianças Francesas baseada, ou melhor, a partir da experiência que ela teve na França, né? Ela foi investigar isso, essa mãe, essa Michaelen, ela viajando com a filha dela, ela percebeu que crianças de povos diferentes, acho que era uma viagem do México que ela fez, que ela percebeu que as crianças daquela determinada comunidade se comportavam de uma maneira diferente da filha dela. Não era tão, sei lá, não vou dizer, não quero me comprometer aqui, mas que aquelas crianças tinham comportamentos diferentes. Muito legal, sim, promissor. Ouvi críticas absolutamente muito positivas sobre esse livro. Então, nos vemos em 3 semanas. Se vira, né? Se vira, Vitória, vai dar conta disso. Mas eu acho que é uma leitura muito legal. Eu recomendo bastante que leiam, porque apesar de eu trazer aqui no melhor da minha capacidade, muita coisa se perde sem ler o livro de fato, né? Muitas frases boas, muitas reflexões que a gente só consegue ter de fato com o livro, com o olho passando ali. Então, eu abro agora, estou encerrando porque ficou muito longo, mas na verdade eu abro para quem quiser fazer algum comentário, quem quiser participar, dizer alguma reflexão que teve a partir do livro, é super bem-vinda. Ah, Bé, olha, tá vendo? Eu não consigo ver o chat, mas agora eu consigo ver os comentários. Que você fala dos contornos, acho que estava falando da moldura, né? Do cadre, de dar os limites. É isso mesmo. Então tá bom, pessoal. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. Eu vou finalizar a apostila, porque eu gosto de fazer a apostila depois da discussão, porque eu consigo enfim, ponderar melhor alguma coisa que eu acho que não ficou tão clara aqui ou que eu esqueci de falar, eu acabo incluindo no material de apoio depois, então, para vocês terem de fato um material bem completinho. Eu espero que tenha sido bastante interessante para vocês também e nos vemos em 3 semanas. Muito obrigada pela Obrigada, confiança. Vicky, foi maravilhoso. Obrigada, muito obrigada mesmo. E muito feliz de ver tantos nomes novos aqui. Espero, de fato, fazer novas amizades. Um beijo.